Vamos para mais uma aulinha aí hoje sobre o uso capião, né? Para poder estar esclarecendo aí algumas dúvidas e poder até reforçar na cabeça de cada um aí sobre o assunto. Para começar, a gente tem que entender que o uso capião, o que que ele é? Ele é um efeito da posse e uma forma de aquisição da posse. Então, o que que é o efeito? Quando você vai ter a posse sobre o imóvel, uma espécie de posse é o uso capião. Então, ele é um efeito da posse e a forma de como ela ocorre, ok? Qual o fundamento do uso capião? O uso capião ele tem uma função social de propriedade, ou seja, ele vai tornar útil um imóvel que na realidade está inútil, ou seja, ele está sem utilização nenhuma e alguém entra nesse imóvel e começa a ter o animus domini e começa a, de alguma forma, movimentar esse imóvel, ou seja, a partir daquele momento começa-se a ter um dono naquele imóvel, coisa que estava abandonado, ou não tinha, só no papel, mas o dono nunca esteve lá no local, entendeu? Uma característica do uso capião é que o uso capião ele também se considera uma sanção contra aquele proprietário negligente. Então, eu sou proprietário do imóvel, porém, nunca apareci lá, nunca dei atenção ao imóvel, nunca paguei uma conta desse imóvel, e aí eu sou sancionado, eu recebo uma punição. Por isso, qual é a punição? O risco de perder o imóvel pelo uso capião, ok? O uso capião ele existe duas formas prescritivas, ou seja, uma é aquisitiva, por questão de passar o tempo, então alguém entra nesse imóvel e por determinado tempo que está lá dentro, a pessoa consegue a aquisição, então ela tem uma forma aquisitiva e ela também tem uma forma extintiva. E quando que vai ser extintiva? Se quem entrou está adquirindo, está tendo a prescrição aquisitiva, quem vai ter a prescrição extintiva é o proprietário, porque à medida que ele perdeu o imóvel, extingue. Vai ser extintivo para ele. Acabou, ele perdeu o imóvel, ok? Como que eu adquiro uso capião? Com sentença do juiz, com trânsito em julgado, mandado de registro de imóveis, com registro de cartório de imóveis, com decurso de tempo de posse. Ok? Então vamos lá. Como eu adquiro, uso capião. Uso capião ele vai ser por sentença do juiz, trânsito julgado, mandado de registro de imóveis, registro de cartório de imóveis ou pelo decurso de tempo da posse, ou seja, o tempo que a pessoa está dentro do imóvel, tá? Posse ad uso capionem, animus domini, mansa e pacífica. Quando ele fala sobre mansa e pacífica, o que, que ele quer dizer? O tempo que eu estou vivendo dentro do imóvel, tá? Como intenção de futuramente entrar com uso capião, esse tempo que eu resido no imóvel, eu não posso ter uma ação, eu não posso ter nada vigente relacionado à ação judicial sobre esse imóvel, para eu poder ter o direito, ok? Então, um do requisito é a posse ad uso capione, ou seja, tem que ter o animus domini e tem que ser mansa e pacífica, não pode haver ação. Segundo, coisa hábil. O que é coisa hábil? O objeto de posse em questão, ou seja, o imóvel, ele terá que ser suscetível à apropriação privada. Tá? Então ele tem que ser uma coisa suscetível. Não adianta eu querer uma posse por algo que não é suscetível. Eu não vou conseguir. Tá? E em terceiro é o tempo. Então, quais os requisitos? Posse ad uso capionem, coisa hábil e tempo. Esses elementos eles têm que consistir juntos, coexistir juntos. Não adianta eu só ter o tempo, eu só ter o ad uso capionem, ou eu só ter a coisa hábil. Tem que estar os três em conjunto, ok?
O detentor, qualidade de detentor, nunca conseguirá usucapião. Usucapião a gente está falando de posse, possuidor. E vai envolver possuidor e proprietário. Detentor nunca, ok? Observações. Para se considerar mansa e pacífica, tem que haver no mínimo 10 anos de posse mansa, ou seja, sem discussão judicial, como eu já tinha dito antes, sem ação nenhuma sobre imóvel. Porque se tiver ação, aquele tempo, mesmo que eu esteja residindo no local, vamos dar um exemplo, eu resido lá há 6 anos, e aí entro com a ação, e essa ação dura mais 6. Por mais que o tempo do uso capião seja 10 anos, esses 6 anos de ação não vão contar porque está em discussão judicial. Só vai valer os 6 anos que eu vivi lá sem ação. E aí eu não atinjo 10 anos, não tenho direito ao uso capião, ok? Ininterrupta. O que seria isso? Por exemplo, só tomo posse por 4 anos de um imóvel, correto? E aí eu saio desse imóvel e fico 2 anos fora. E aí eu volto e adquiro minha posse novamente e moro lá por mais 4 anos. Então, pelas contas, eu morei 4, eu saí 2 anos e volto a morar 4. Tenho direito a entrar com pedido de uso capião? Não. Por quê? À medida que eu abandonei a posse, então ela deixou de ser ininterrupta, ou seja, ela não pode ter interrupção. Abandonei, o tempo regride, volta de novo a estaca zero. Então voltei a morar lá, do tempo que eu voltei a morar lá é que começa a contar. Diferente do caso se eu moro 4 anos lá, aluguei o imóvel por 2 anos para terceiros e depois eu volto a morar lá por mais 4 anos. Tenho direito ao uso capião? Sim, tenho direito. Por quê? Aí, nesse caso, se somarão os 4 anos, mais os 2 anos e mais os outros 4 anos, totalizando os 10. Por quê? Na locação, eu continuo sendo o possuidor, o proprietário. Eu não perco essa condição porque eu aluguei um imóvel. Tá? Então, para quem eu aluguei o imóvel, não vai poder se declarar como possuidor do imóvel, pois existe um contrato entre as partes, né? Então, à medida que existe um contrato entre as partes, não cabe uso capião, ok? Agora vamos ver o que não pode ser objeto de uso capião. Os bens naturais como o sol, o mar, o ar. Bens legalmente insuscetíveis como órgãos humanos e bens públicos, exceto aquele de domínio de bem econômico como laudêmio, ou seja, eu posso ter o uso capião numa área de laudêmio, uma área de reserva, né, natural, porque aquele laudêmio será pago pela pessoa que está ali. Então aí é diferente, porque há um bem econômico se falando ali. Mas no geral, esses bens insuscetíveis são órgãos humanos e bens públicos eu não posso me apoderar. Lembrando lá que a gente já havia falado que um dos quesitos tem que ser a coisa hábil, ela tem que ser privada, não pode ser pública, ok? E em terceiro, os consensualmente insuscetíveis. São aquelas, por exemplo, protegidas por cláusula de inalienabilidade, para impedir que o imóvel seja passado a terceiros. Porém, mesmo com essa cláusula, se a pessoa invade o local e ela mora ali pelo tempo previsto para o uso capião, ou seja, considerando aí 10 anos, ela também vai ter direito a pedir uso capião, tá bom?
Isso é uma situação de que no normal você não pode passar, tá? Mas se acontecer, há a previsão de que a pessoa pode conseguir sim o uso capião, mesmo que contenha essa cláusula de inalienabilidade, ok? Espécies de uso capião. Quais são as espécies? Ordinárias, extraordinárias e rural urbano conjugal. O que diferencia essas espécies? Na ordinária, vão ser 10 anos para o uso capião, na extraordinária, 15 anos, e nas especiais, serão 5 anos. Quanto mais tempo você fica na situação de uso capião, menos requisito você vai precisar. Quanto menos tempo você tem no uso capião, mais requisitos você vai ter que atingir para poder conseguir ele, ok? Então, a base principal do uso capião é o tempo. O tempo vai te determinar tudo. Se você tiver muito tempo no local, vai ser mais fácil você conseguir do que se você tiver menos tempo, tá? Quesitos do uso capião da espécie ordinária e extraordinária. Então, as duas, na realidade, o quesito delas é praticamente o mesmo. Não importa a quantidade de imóveis em seu nome, então você pode ter mais de um imóvel no teu nome. Você não tem limite de área ocupacional, ou seja, não é limitado o tamanho do imóvel que você tem, e não importa se a pessoa é física ou jurídica. Tá? Então, nessa modalidade, os quesitos da ordinária e extraordinária. Não importa a quantidade do imóvel em seu nome, não tem limite de área e não importa se é pessoa física ou jurídica. Agora vamos às diferenças da ordinária e da extraordinária. Na ordinária, tem que haver justo título e boa-fé. E na extraordinária, sem justo título e sem boa-fé. É aquele negócio, pegar e levar. Pegou, leva. Tá? Observação: sendo comprovada a moradia ou finalidade social, o tempo para a ordinária cai para 5 anos e extraordinária cai para 10, sendo essa situação válida somente para a pessoa física. Então vamos entender isso. O quesito delas, a condição da ordinária, como eu já tinha falado, da extraordinária, a ordinária seriam 10 anos e a extraordinária 15. Se eu consigo comprovar a moradia ou finalidade social no imóvel, esse meu direito ao uso capião, na questão ordinária, ela cai para 5 anos, ou seja, cai pela metade, e na extraordinária ela vai cair para 10 anos, ok? Só tem uma condição, não pode ser pessoa jurídica, só pessoa física, ok? Agora nós vamos falar da uso capião especial, que é aquela que envolve, como eu já havia dito antes, ela vai envolver a rural, a urbana e conjugal, ok? Uso capião especial, os quesitos. Então, toda uso capião especial, seja urbana, rural, conjugal, ela vai ter 5 anos para todas, sem justo título e sem boa-fé. Então, não há necessidade de ter um justo título e de ter boa-fé na aquisição do imóvel, ok? Só que só pode ter um imóvel no seu nome e o tamanho do mesmo é estipulado por lei. E deve haver moradia. Então você deve morar no imóvel, o tamanho dele vai ser estipulado e você só pode ter um. Tá? Vamos falar especificamente da espécie rural, ou chamada prolabore. Qual a finalidade dessa espécie? É fixar o homem no campo, permitindo que ele seja proprietário da terra que ele mesmo trabalha para o seu sustento e de sua família. O tempo, como já foi dito antes, de 5 anos, um único imóvel. Tamanho da área no rural. A área vai ser de 50 hectares ou 50 mil metros quadrados. Tá? Nessa posse,
você pode haver soma de tempo. Ou seja, por exemplo, eu trabalhei no campo e eu adquiri um imóvel e morei lá por 2 anos, vendo esse imóvel para terceiros e a pessoa fica lá por 3 anos. Para ela adquirir uso capião, ela pode somar os 3 anos dela mais os 2 anos meus. De que forma ela pode fazer isso? Somente se o meu período de 2 anos for exclusivamente para moradia e eu sendo realmente trabalhador do campo. Se porventura esses 2 anos que eu fiquei nesse imóvel era um comércio, a gente cai lá para aquela questão de pessoa jurídica. E aí eu não conto esses 2 anos. A pessoa vai ter que ficar mais 2 anos, além dos 3 que ela já vive, para poder entrar com uso capião, ok? Espécie urbana. O objetivo da espécie urbana: garantir o mínimo de moradia e função social da posse. Tempo: 5 anos. Tamanho da área da urbana: 250 metros quadrados. Existe limitação nessa espécie. A limitação de sucesso possessiones, ou seja, você tem que estar morando no local no momento da sucessão. E é o exemplo que o professor deu em sala. O avô está morrendo, o neto, antes que o avô morra, corre para a casa do avô e fica com o avô lá até o avô morrer, para poder, aos olhos de terceiros, alegar que morava junto com o avô no momento da sucessão para ele poder ficar com o imóvel, ok? Então, a limitação é de sucessão. Você tem que estar morando no imóvel, no caso de o proprietário, né? No caso ali o avô, ele morre, quem vai ficar com o imóvel? Quem, por sucessão, ficava lá com ele, ok? Então tem que se atentar nisso, direito de sucessão nessa modalidade. A espécie urbana coletiva é onde várias pessoas ocupam o mesmo terreno. Então ela cai na mesma situação que a urbana normal, só que aqui ela está abrangendo um terreno que vai envolver moradia de várias pessoas, né? A única exceção à regra, onde uma PJ pode entrar com ação de regularização da área. Então, olhem só, nessa modalidade, a especial urbana coletiva, ela permite a pessoa jurídica. Por que ela permite a pessoa jurídica? Porque como envolve a regularização de moradia de várias pessoas no coletivo, a pessoa física ela não tem nem estrutura financeira para arcar com isso. Por isso é aberto para a pessoa jurídica, para que se consiga essa regularização, né, e atinja o seu fim social, que é o fim social do uso capião em geral, né? Para que ocorra essa liberação, né, da especial urbana coletiva, o que é feito? Como é feito um cálculo para poder permitir isso? Esse cálculo como é que é? Vai pegar o número de pessoas que vai morar nessa comunidade, né, nesse terreno, nesse imóvel, o número de pessoas que vão morar lá, você vai dividir pelo tamanho do terreno e o valor que der nesse resultado tem que ser menor ou igual a 250 metros quadrados. Ou seja, ele vai cair naquela situação da espécie urbana normal, onde o tamanho é 250 metros quadrados, né, por pessoa. No caso ali a gente fala de um imóvel só de uma única pessoa. E aqui, como é coletivo, ele procura desmembrar para dar o mesmo direito a várias pessoas, então elas vão ter até 250 metros quadrados para poder regularizar o seu imóvel, ok? E, gente, é isso. Eu espero ter ajudado aí e ter esclarecido algumas dúvidas, né? E espero não ter levantado mais dúvidas, tá bom? Uma boa sorte aí para vocês. Qualquer coisa a gente vai se conversando aí. Um abraço e boa sorte.